Se você é um profissional sério, que tem resultados reais aí na sua trajetória de carreira, e agora quer transformar essa experiência em uma mentoria para ajudar outros profissionais a evoluírem, fica aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar os primeiros passos para você começar a vender a sua mentoria com estratégia, sem depender da sorte e para você não desperdiçar a sua energia de criar isso, de colocar isso no mundo para depois não vender. Se você não me conhece, eu sou Ana Lago, eu tô aqui no digital desde 2016, mas antes disso eu fui advogada de fusões e aquisições em São Paulo e depois eu fiz uma transição de carreira para o digital e aqui no digital eu já faturei múltiplos 8 dígitos, criando produtos, funis e estratégias para mim e para outras pessoas. Eu já ocupei todos os papéis aqui nesse mercado, já fui expert, coprodutora, prestadora de serviço, executiva de empresa digital e hoje eu ensino profissionais a venderem por aqui com leveza, margem e previsibilidade, sem fórmula mágica, com seriedade, com clareza, estrutura e resultado. E se você quer começar a vender a sua mentoria, em primeiro lugar eu te felicito por isso. Eu acredito profundamente que o digital é o único caminho, que é aqui que a gente consegue levar a nossa voz para o mundo e ampliar de fato os nossos ganhos, o nosso resultado de uma forma escalável, além de ser um canal extremamente antifrágil, que aumenta muito a tua antifragilidade como profissional. Você se posicionando por aqui, você passa a ser referência. E aí o que acontece? As pessoas vêm pro digital, decidem vir pro digital e ficam completamente perdidas. Tem muito barulho nesse mercado. Então vamos agora destrinchar o passo a passo para você nunca mais ter essas dúvidas. Em primeiro lugar, se você quer vender qualquer coisa aqui na internet, principalmente uma mentoria, que é uma coisa que tem um elemento tão pessoal, tão nosso, a gente tem que ter muita clareza de quem a gente é, de com quem a gente conversa, de quem a gente transforma. Como que a gente transforma essa pessoa? Porque olha só, você não vende aula, você não vende conhecimento. Você vende transformação. Inclusive, eu vou liberar daqui alguns dias aqui no canal um vídeo sobre inteligência artificial, sobre como a inteligência artificial está impactando o mercado digital e como ela vai impactar a criação da tua mentoria. E cada vez mais conhecimento é menos valorizado, menos valioso, porque o conhecimento deixou de ser escasso. Conhecimento, todo mundo tem um acesso muito amplo hoje em dia. Você não vende aulinha, você não está ensinando a pessoa. Você transforma pessoas, você resolve problemas. Então você tem que ter clareza. Quem são essas pessoas? Em que estágio elas estão? Quais são as dores que elas têm hoje? Por que ela vai buscar a tua mentoria? Porque ela tem uma dor, ela tem uma coisa que ela quer resolver, que ela quer melhorar. Que dor é essa? Que coisa é essa que ela quer resolver, que ela quer melhorar? Aonde que você vai levar ela? Quem que ela vai ser transformada por você? Sabe, tem muita gente que erra feio aqui. Porque em vez de começar pelo fundamento, e não se engane, isso é o fundamento. O fundamento é com quem você vai falar e como você vai transformar essa pessoa. Isso é o principal. Tem gente que começa produzindo conteúdo aleatoriamente, sem saber direito essas respostas. Então, é um desperdício de energia, porque tu vai estar botando um conteúdo lá no mundo que não vai estar conversando com quem tu quer conversar da forma que vai tocar de fato aquela pessoa. Ou então começa, tem uma pira aí por ferramenta aqui no digital. Quero saber como mexer no Hotmart, como ranquear, como e-book, não sei o que. Gente, sinceramente, depois de tantos anos de mercado, eu te falo que isso é o menos importante. Isso é o menos importante. O importante é a gente olhar para fundamento. Fundamento é isso. Fundamento é com quem você conversa e como você vai transformar essa pessoa. Beleza, respondida essa pergunta inicial, vamos para o segundo ponto. Vamos criar um produto que te represente. Nada de um produtinho tímido. Não é uma mentoriazinha ali que tu vai fazendo encontro com a pessoa e daí no encontro tu vê o que ela traz de demanda e aí tu responde. E aí tu faz um cursinho que tu grava, já falei, né? Esquece cursinho com o IA. Esquece. Você precisa começar por um produto que vai gerar transformação de verdade. Você está começando. Você precisa de case. Se você quer escalar, se você quer ter muitos mentorados, você precisa de case de sucesso. Para ter case de sucesso, você precisa ter aluno transformado. Para ter aluno transformado, sabe o que você precisa? Perdão, mentorado transformado. E para ter mentorado transformado, sabe do que você precisa? De mentorado comprometido. E sabe como que a pessoa se compromete? Pagando caro. Sim, a gente precisa pagar caro para se comprometer. Se a gente compra um produtinho de R$30, R$50, R$100, de R$1.000 muitas vezes, a gente às vezes nem abre, nem olha, nem consome, nem faz. Igual até olha, vê ali, nem consome. Agora, se tu paga caro, tu vai dar teu sangue para fazer aquele negócio acontecer. E é isso que tu quer, mentorados que deem sangue, mentorados que sejam comprometidos, principalmente no início. Então, a gente tem duas questões importantes aqui, que é ter um produto que efetivamente seja bom, pelo qual você possa cobrar caro, e conseguir transmitir esse valor para a pessoa.
Tem um produto com alto valor percebido. E aqui a gente está falando de técnica de criação de oferta, de estruturação de oferta. Porque não basta ser bom, tem que parecer bom. Não basta que seu produto seja bom, você tem que conseguir transmitir para a pessoa lá do outro lado o quanto ele é bom. E aí, tendo esse produto claro, além de ter o comprometimento da pessoa do outro lado, você vai ter mais duas coisas muito importantes no início. Proximidade com a persona. Você vai estar próximo da pessoa, porque como você cobrou caro, você vai poder entregar mais de perto. E aí, sabe aquilo que eu falei no início? De ter muita clareza de com quem você conversa, de como você vai transformar, de quais as dores e tudo mais? Isso aí vai se elevar na enésima potência, porque você vai estar lá em contato, transformando essa pessoa. Então, você vai entender muito mais quem é essa pessoa. Você vai poder aprimorar o seu produto. Pensa só que maravilha, você vai estar sendo pago para construir um produto muito incrível com seus primeiros mentorados. E além disso, você vai ter o melhor incentivo para você colocar energia nesse projeto, que é o incentivo financeiro. Vai ter dinheiro no bolso, dinheiro entrando no bolso de verdade, que vai te permitir tirar um tempo, dedicar um tempo do seu tempo aí de trabalho para isso. Vamos para o terceiro item. O que é uma estrutura mínima necessária? A gente falou aqui de clareza, de quem você vende, com quem você fala, como que você transforma essa pessoa, e de produto. Que produto é esse com que você vai começar? Terceiro, o que é uma estrutura mínima que você precisa? Eu vou te dizer primeiro o que você não precisa. Você não precisa de um site, de uma automação complexa, de e-mail marketing. Sabe as ferramentas que eu falei que a galera pira em ferramentas? Você não precisa disso. O que você sim precisa, além, é claro, do produto, da clareza desse produto, de como você vai entregar, de quem é essa pessoa, tudo aquilo que eu já comecei a falar. Você precisa sim de um canal de comunicação, Instagram, WhatsApp. Olha só, para começar, você não precisa nem ter um Instagram, gente. Você não precisa nem estar na internet. Para começar, tá? Para crescer, é óbvio que você precisa. Mas para começar, para vender as primeiras mentorias, você pode fazer ali no contato direto. Tendo um WhatsApp, você consegue começar a vender a sua mentoria. Você consegue ter as suas primeiras vendas. E aí depois, quando você for começar a crescer, aí sim você precisa de Instagram. A gente vai falar brevemente agora sobre conteúdo também. Sobre o que você vai falar aí, como que você vai fazer essa produção de conteúdo. Agora, para começar, você só precisa do seu WhatsApp. Olha só que beleza. Seu WhatsApp e da sua lista de contatos. O que mais? Falando de uma escala mínima aí, de começar a crescer um pouquinho. Sim, você vai precisar do Instagram. Você vai precisar de uma página simples de captura ou de agendamento para você agendar uma sessão com a pessoa para vender a mentoria. Quando eu falo de página simples, pode ser tão simples quanto um formulário no Google que você vai escrever ali, fazer perguntas básicas para você fazer uma triagem, né? Porque a gente falou, não é qualquer pessoa que você ajuda. Então você tem que triar as pessoas que entram na sua mentoria. Estrutura mínima. WhatsApp e Pix para entregar, claro, Meet, né? Para entregar a mentoria. Cara, tem WhatsApp e Pix, você tá vendendo tua mentoria. E estrutura um pouco, ainda mínima, mas um pouquinho mais para escala. Instagram, uma página simples de captura e um checkoutzinho que você faz aqui, ó, em 2 toques ali no Hotmart ou seus concorrentes. Eu hoje não tenho uma estrutura muito maior que essa, não. Já tive estruturas muito mais complexas. Mas hoje, tudo que eu uso é isso que eu falei para você. Quarto item, estratégia de validação e vendas rápida. Então, você vai começar com um funil simples, com uma forma de vender muito simples. Você vai abordar as pessoas, você vai conversar, fazer um levantamento dos contatos que são potenciais interessados na sua mentoria. E eu vou fazer um outro vídeo aqui também, essa semana, aqui para o canal, falando sobre como vender a mentoria. Vou me aprofundar nesse item aqui de venda. Vou falar sobre as principais estratégias de venda que eu acredito que funcionam, que são as melhores para você começar a vender a sua mentoria e começar a escalar a sua mentoria. E eu estou falando começar, mas com os canais, com as estratégias de venda que eu vou trazer, você consegue chegar em muitos milhões com a sua mentoria. Falando de forma simplificada aqui, você pode simplesmente fazer uma lista de contato, entrar com essa lista, em contato com essas pessoas de uma forma elegante, que eu vou falar nesse vídeo como é, e marcar uma call de vendas para você apresentar essa mentoria. Obviamente, você não vai chamar de call de vendas para a pessoa, você vai falar, olha, que legal, então vamos marcar um papo para eu te falar como funciona essa mentoria? E você vai vender, simples assim. Você pode fazer uma isca, você pode fazer um e-book, uma isca simples para mostrar, escancarar para a pessoa aquela dor e a solução que você oferece. E no final, com um CTA, um call to action, uma chamada para ação, para ela agendar um papo com você para conhecer a sua mentoria. E se você tiver uma presença digital, o Instagram você vai nadar de braçada.
Você pode fazer caixinhas de perguntas, você pode fazer aquelas reações no Instagram. Se você tem interesse, comenta aqui. Você pode fazer CTA nos seus conteúdos. Tão simples quanto isso. O que é o fundamento aqui para validar e fazer vendas rápidas? Levar para o mundo. Gente, eu estou com isso aqui, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou com essa mentoria, que eu falo com tais pessoas que estão com tal dor para ter tal resultado. Alguém tem interesse? E aí você vai fazer isso de diversas formas. Você vai fazer isso entrando em contato com as pessoas que podem te indicar outras pessoas ou que podem elas próprias se beneficiar com isso, ou falando no seu Instagram, conteúdo, nos stories, ou disponibilizando algum material para as pessoas consumirem já de cara e conhecerem um pouquinho mais de perto do seu trabalho. O objetivo aqui é você abrir conversas, começar a conversar com as pessoas, entender essas pessoas, entender o que essas pessoas estão buscando, apresentar para elas, escancarar para elas o problema que elas têm e a solução que você consegue oferecer. E, claro, vender. E aí, o que é importante aqui? Por que eu tô falando de estratégias super simples e básicas de venda? Porque o objetivo, antes de escalar, sempre vai ser validar. A gente tá falando de criar a tua mentoria. A gente não tá falando ainda de escalar a tua mentoria. Para escalar a tua mentoria, tu tem que ter os primeiros mentorados, entregar os primeiros resultados. Entender como que é essa dinâmica para ti, para tua vida de entrega. Também vamos falar de forma mais aprofundada sobre entrega aqui, sobre o produto, tá? Vamos falar em outro vídeo de venda, é outra entrega, é outro IAG. Tem 3 vídeos que eu tô te convidando para ver aqui no canal, tá? E aí, o que é importante? Validar. Validar aquele método para a pessoa, para você, aquele discurso, aquela narrativa, tudo isso. O início é uma grande validação. Vai na manha, vai na light para validar antes de sequer pensar em escalar a venda dessa mentoria. Escala é um papo para o segundo momento, que daí a gente conversa. Próximo item que eu quero trazer aqui, super importante, é sobre posicionamento. Como que você vai se posicionar? Para isso que eu tô falando, né? Você vai mostrar para o mundo, estou com a minha mentoria. Aqui a gente começa a falar de produção de conteúdo para Instagram, né? Para Instagram, para redes sociais, para YouTube, para LinkedIn. Como que você vai transmitir que você é a pessoa certa para ajudar aquela pessoa que está do outro lado? Como você vai transmitir que você consegue resolver aquela dor? Que a pessoa precisa de você? Você precisa mostrar que você tem trajetória. Isso é contar histórias. Você precisa contar a sua história, mostrar de onde você veio, mostrar o que você já fez. Não como panfletagem, mas através de histórias da sua vida, de histórias de problemas que você resolveu, de situações que você passou, de como você foi do ponto A, do ponto de dor, para o ponto de transformação. Tem uma mentorada que ela fala de aumento de faturamento para dentistas. Então, essa mentorada, ela veio do interior, ela veio para uma cidade nova, ela hoje é uma grande referência na área dela aqui na cidade. Mas ela veio e começou do nada. Como que foi isso de chegar aqui, de conseguir novos pacientes, de se posicionar como autoridade, de conseguir se colocar num lugar que hoje ela é autoridade nacional? Como que ela conseguiu fazer essa trajetória? Então, ela contando a história e histórias dentro da história, ela vai se conectar com a audiência e vai mostrar de uma forma indireta o quanto ela pode ajudar, através das vivências práticas dela, o quanto ela pode ajudar aquelas pessoas. Mostrar bastidor, compartilhar o caminho. A chave aqui é que você não precisa ser um vendedorzão, você não precisa se vender, você não precisa estar se vendendo. Você precisa mostrar que você resolve, mostrar que você sabe e mostrar quem você é. Mentoria, a gente compra o mentor. Tu tá lá num processo muito próximo, tu não quer estar próximo assim de uma pessoa com quem tu não te identifica, não é verdade? Então a pessoa precisa se identificar contigo, se identificar com os teus valores, se identificar com a forma como você pensa, como você fala. Então, é isso que você precisa mostrar. Se posicionar como? Com verdade e com diferenciação, com a tua vivência, com o que é único teu. Tem alguns erros clássicos de quem está começando a vender mentoria, de quem está começando a se posicionar de qualquer forma no digital, que eu quero trazer aqui para que você não cometa, para que você fique atento e fuja deles. Esperar ficar pronto, você nunca vai se sentir pronto para estar aqui, porque não é confortável, não é gostosinho. É uma coisa nova, é uma coisa que você não sabe. E olha só, eu tô falando aqui com você que é profissional, já chegou, já tá dando mentoria, então você já chegou em um lugar no topo aí da sua carreira, da sua trajetória profissional. Então você é um profissional super sênior, com nível de senioridade extremamente alto. E aí você vai se colocar numa posição de júnior, você vai se colocar numa posição de iniciante, porque de fato você é iniciante. Iniciante nesse jogo na internet, nesse jogo do Instagram. E é difícil a gente colocar essa sandalinha de humildade de iniciante. Agora, isso é essencial. É essencial compreender e até vai ficar mais leve o processo. A gente conseguir se colocar num lugar de iniciante,
Entender que a gente está começando e que a gente vai aprender com a caminhada. Então, ó, o quanto antes você vai começar, antes você deixa de ser iniciante. Quer fazer, decidiu que quer fazer, para de procrastinar, vai lá e faz. Vai lá e pega esse vídeo, anota item por item, faz tudo isso aqui e bota para rodar a tua mentoria. Para de ficar esperando, não vai mudar nada, você não vai melhorar, evoluir, ficar mais pronto se você não começar. Outro erro comum é começar pelo conteúdo. É começar a produzir conteúdo aleatoriamente no Instagram. Sabe, eu acho isso, sinceramente, por que eu coloquei em segundo lugar? Porque é melhor do que não fazer nada, tá? É melhor do que ficar parado, você tá ali aquecendo os motores. Agora, entenda que você tá aquecendo os motores. Conteúdo sem ter uma oferta, sem ter um produto para vender, não serve de muita coisa. Então, que produto é esse que você tem? Para e pensa um pouco na oferta antes de produzir conteúdo. Ou vai produzindo, sabendo que você está aquecendo os motores, mas já tendo em mente que, enquanto você aqui tá pensando numa oferta, tá pensando num produto e tá pensando naquele fundamento que eu falei lá no primeiro item, dor e solução. Porque o que você vai trazer no seu conteúdo é isso. É a sua vivência para mostrar como você foi da dor, através de micro-histórias, como você foi da dor para a solução. Você não precisa fazer tudo. Você precisa saber o que você vai fazer primeiro. E aí, começou a não parar mais. Começou e é movimento. O que importa aqui é movimento. Todo dia você conversa com alguém, você produz seu conteúdo, entra em contato com a persona, estuda a persona, melhora a sua oferta, faz conteúdo com intenção e isso vai gerar atração. Em pouco tempo vai gerar venda. Agora, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like aqui para me dar aquela moral. Segue o canal, que eu vou trazer muitos vídeos sobre essencialismo digital, sobre o digital real. E me acompanha lá no Instagram, em que eu trago os bastidores e muito conteúdo sobre como vender aqui na internet com intenção, com resultado e com leveza. Até o próximo vídeo.